boa noite. Vou mandar aqui a live para algumas pessoas poderem se conectar aqui comigo para a gente poder começar. Show de bola. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos aqui mais uma live da série de dicas de carreira. Vou esperar o pessoal entrar aqui ainda para poder começar com o tema, mas tem algumas atualizações para fazer. Deixa eu só colocar o celular no mudo aqui, para ficar vibrando. Aí. Foi. Bom, gente, o tema de hoje é currículo, né? Um documento que é tão importante, né? Que muitas vezes a gente acaba deixando para a última hora para poder cuidar, e isso, quando não é bem feito, a gente pode demorar para ter resultados muito interessantes dentro da nossa carreira. Então, eu queria saber de vocês aqui, se vocês puderem compartilhar comigo antes da nosso público aumentar aqui um pouquinho, qual que é a área de vocês e se vocês já têm um currículo estruturado e preparado para os desafios que vocês procuram dentro da carreira de vocês. Como eu comentei agora, isso é super importante que seja feito, né? E enquanto vocês vão trazendo algumas informações nesse sentido, o que eu queria agregar aqui para vocês em relação a esse tema? O que é o currículo? Né? O primeiro passo, uma primeira informação em relação a esse documento tão importante. O que acontece? O currículo é a primeira etapa, né? Geralmente o primeiro documento de contato que a gente tem com uma empresa. Então, se a gente não faz isso muito bem feito e muito estruturado, o que acaba acontecendo? Geralmente a primeira impressão é a que fica, né? Então, o layout do currículo é uma dica super importante de ser bem cuidada, assim como a letra, os erros, as ortografias que são colocadas ali, né, também precisam ser muito bem assertivas para justamente nesse seu primeiro impacto você já ser bem aceito. Mas o currículo é muito mais que isso, com certeza. Oi, gente. Oi, Fê, tudo bem? Pri, Mona Lisa. Deixa eu dar os oi geral. O Robson aqui também. O Breno, a Bruna. Todo mundo que tá participando aqui comigo. Que legal. Eu comentei há pouco, pessoal, se vocês quiserem colocar aqui para mim qual que é a área de vocês e se vocês já têm um currículo estruturado, tá? Fica ótimo para eu também me organizar com os assuntos, né? Os exemplos que eu for utilizar hoje para facilitar também para vocês e para o entendimento das dicas práticas que eu vou trazer. Então, só um comentário que eu não fiz ainda. A live hoje ela vai durar 30 minutinhos. Então, vai ser bem mais sucinta do que uma live mais completa, porém cheia de informações interessantes aí que vão ajudar vocês na melhor estruturação desse currículo, né? Então, estava contextualizando um pouco do que é o currículo, né? E antigamente, esse documento ele era oferecido e apresentado nas empresas de forma física, né? Então, eu imprimia meu currículo, levava e torcia para alguém pegar esse currículo e encontrar uma oportunidade que casasse com aquela minha expertise, com o meu objetivo de trabalho, quando ele está escrito, né? Quando isso está bem explicado dentro desse documento. Se isso não está, dificulta muito as suas chances de você ser encontrado e de você conseguir, dentro de uma montanha de currículos, né? Naquela época ainda físicos, que eram recebidos. Hoje, o que acontece? Eu tenho bastante experiência na área de recrutamento e seleção e como recrutadora eu vou trazer uma mensagem muito importante para vocês. Cada vaga que é colocada no mercado, a gente tem uma altíssima quantidade de recebimento de currículos. Uma média por cima aí de 500 currículos por vaga, né? Então, como é possível um recrutador ler 500 currículos? Lembrando que para muita gente que não conhece, né, os bastidores de um departamento de RH, a gente tem prazo para finalização de identificação de perfis, a gente precisa passar esse currículo adiante para que muitas pessoas e os gestores solicitantes dessas vagas, eles tenham acesso aos candidatos potenciais que estão sendo identificados, né? Então, basicamente, né, o tempo que um recrutador leva de início para ler um currículo é de 10 segundos. Por isso que eu falei agora há pouco, é muito importante que a primeira impressão seja bem interessante, que esteja tudo muito claro e fácil de ler, tá? Essa é a primeira dica para vocês conseguirem um primeiro impacto positivo. Mais que isso, né? Vamos continuar aqui com algumas dicas.
Quando você for elaborar o seu currículo ou revisar o seu currículo, melhorar o seu currículo, o que é importante você fazer? Você precisa primeiro rascunhar todas as atividades que você executava dentro da empresa que você trabalhava, dentro daquela experiência profissional que você tinha, porque não necessariamente um currículo é composto somente com os nossos empregos. Ele pode ser composto por diversas atividades que foram realizadas no cunho profissional e que fazem sentido e se conectam com o seu objetivo profissional, né? Mãozinha para cima e Carol, como que eu vou saber qual é o meu objetivo profissional se eu estou realmente precisando de uma recolocação? Essa pergunta, quando ela aparece demais, ela é muito importante de ser muito bem respondida para quê? Para que você consiga trazer um objetivo específico para o seu currículo. Vamos pensar numa seguinte situação. Você já teve trabalhos em diversas áreas, né? Atendimento ao cliente, vendas, você trabalhou também no departamento de marketing e você trabalhou no setor de recursos humanos. Ah, foi pouco tempo de experiência em tal área, muito tempo de experiência em outra área, enfim. Primeira coisa, são áreas que são completamente conectáveis. São. Atendimento ao cliente, isso todo mundo faz o tempo todo. Como que a gente escreve isso no currículo? Como que a gente conecta isso? Vamos guardar essa pergunta que eu vou falar dela um pouquinho mais pra frente. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar no mercado ou tentar identificar dentro do meu currículo qual vai ser o foco que eu vou dar. Se eu vou querer direcioná-lo para a área de marketing, se eu vou querer direcioná-lo para a área de RH, para atendimento ao cliente. Né? E como que eu vou trazer o contexto dessas informações. Esse rascunho inicial que é feito, ele ajuda demais a você começar a selecionar as ações que fazem sentido para cada uma dessas atividades. Né? Então, existem ferramentas, existem formas super bacanas de te ajudar a ter maior assertividade para você fazer essa pré-seleção. Feita essa pré-seleção de atividades, o que vocês podem fazer na sequência? Separar praticamente o joio do trigo. Né? O que vai em cada uma das minhas habilidades para cada modelo de currículo. E aí eu troco uma informação nova, né? É possível ter mais de um modelo de currículo? É super possível você ter currículos diversos para diferentes objetivos profissionais. E isso, gente, é uma coisa que poucas pessoas fazem e que quando fazem conseguem ampliar muito a probabilidade de ser chamado em entrevistas de áreas diversas e de não terem o currículo rejeitado nesse primeiro impacto com o recrutador. Na hora que ele abre o currículo com uma vaga de RH, ele vai ver que você tem lá interesse na área de marketing. Opa, vamos ver o próximo currículo. E o seu currículo acaba não sendo selecionado. Né? Então, é para frisar para vocês a importância real da qualidade das informações que são colocadas ali. Tá? Então, eu vou voltar um pouquinho para as atividades que vocês selecionaram. Né? Então, assim, primeiro ponto, isso precisa estar descrito no seu currículo. Não adianta eu colocar só a função que eu tinha ou só a função que eu acredito que eu exercia dentro daquele ambiente de trabalho ou daquela área profissional que eu executava. Por que não adianta? Porque quem sabe do meu trabalho sou eu. Então, para mim, faz sentido eu olhar aquele material e ter só a minha função. Vou falar, eu era analista, eu era recepcionista, eu trabalhava na área financeira. Então, o outro precisa saber o que eu fazia ali. Até porque, gente, cada empresa, cada ambiente vai demandar um tipo de atividade provavelmente diferente, né, para a mesma função. Quem já passou por isso sabe exatamente o que eu estou dizendo, né? Eu já vivi essa experiência, né, de passar por uma empresa onde eu tive atribuições completamente complexas, né, em termos de quantidade de atividades e a numeração, né, a quantidade de subsistemas de recursos humanos que eu atendia, e outras oportunidades também, outras experiências que eu tive que era super restrito, porém a nomenclatura do cargo era a mesma. Né? E como que eu explico isso para as pessoas? Eu preciso contextualizar isso também dentro do meu currículo, trazer isso de forma bem explicada. Então, além, né, vou retomar em tópicos aqui, o que preciso ter no meu currículo? Objetivo e clareza das informações que eu vou colocar ali. Eu preciso trazer as minhas experiências de trabalho, lembrando que não necessariamente é um emprego, tá? Tô na minha folhinha aqui. E eu preciso também considerar as informações acadêmicas. Antes de falar das informações acadêmicas, eu vou ver a perguntinha que tem aqui. Na verdade, tem 2 comentários.
Vira e mexe eu recebo currículo físico ainda e nem trabalho com RH. Gente, acontece bastante e não tá sendo mais comum, tá? É um pequeno problema isso ser feito, né? Principalmente quando não se tem, né, o canal direcionado para isso, porém depende muito da área onde você atua, o tamanho da empresa que você tá. Em empresas menores é muito comum que as pessoas realmente levem um documento físico, né? Por acreditar que não tem um e-mail específico, não tem um setor de RH, ou também por entender que é mais fácil entregar aquilo em mãos, né, e fazer sentido. Então, pode ser utilizado ainda? Pode. É o mais comum? Não é o mais comum, tá? Então, fiquem bastante atentos a isso. Muitas vezes é mais fácil vocês buscarem o contato digital, WhatsApp, e-mail daquela empresa, através de um contato pessoal, né? Então, você faz esse envio. Por quê? Porque o currículo digital ele não vai ser perdido com facilidade, tá? Então, essa é uma dica importante. Uma outra pergunta. Carol, meu CV tem 5 páginas. É grande. Você vê algum padrão no mercado? Eu tenho um padrão no mercado, eu entendo que existem padrões que podem trazer de uma forma mais sucinta, né, as tuas experiências. Com certeza é possível, né, concatenar e deixar ele muito mais objetivo. Para quê? Para que eu, como recrutadora, recebendo o seu currículo, eu tenha facilidade de bater o olho nas informações que estão ali e ter mais clareza da tua história profissional, daquilo que faz sentido dentro da oportunidade que eu tenho versus aquilo que você está buscando. E a questão das 5 páginas ela é interessante, né? Porque com certeza tem muito detalhe daquilo que você realiza na sua vida profissional, daquilo que você está fazendo atualmente, que você já fez, né? Uma coisa super importante é observar a qualidade dessas informações, né? Que é um ponto super legal que eu vou trazer hoje para vocês. Na verdade, a dica-chave da live de hoje é voltada para um assunto que vem em breve, tá? Que tem a ver com a qualidade das informações que a gente coloca nesse currículo e o quanto eu vou ter de tempo disponível real, tá? Isso não significa que é falta de interesse da pessoa que está fazendo a tua busca, que está lendo o teu currículo, mas o quanto de tempo ela pode disponibilizar para poder detalhar tudo isso antes de passar o teu currículo para uma segunda etapa, tá? Então, existe sim um modelo bem mais sucinto que isso, tá? Falar que existe um modelo ideal, talvez não exista um modelo ideal, existem modelos mais bem aceitos para quem está lendo, tá? Então, isso é bem importante. Depois, se você quiser, eu dou uma revisada no seu currículo e te ajuda a trazer um modelinho mais clean, tá? Ó, tem um monte de gente entrando aqui. A Milena, a Marília, a Ana, a Paula, João Eduardo. Muito bem-vindo, gente. Seguindo, então, com a questão das informações acadêmicas que precisam estar no seu currículo. Carol, quais informações acadêmicas eu preciso deixar no currículo? As que fazem sentido para a vaga que você está buscando. As que estão conectadas com a sua formação. As que têm conexão com o objetivo profissional. Se eu tenho um curso de gastronomia e eu não vou precisar desse curso de gastronomia dentro da empresa que eu vou trabalhar, para que eu vou trazer isso para o meu currículo? Isso vai deixar o recrutador muito confuso. Gastronomia, né? Vou usar um exemplo meu, recursos humanos. Porém, se eu for mandar esse currículo para um restaurante, para uma empresa que é do mercado alimentício, já começa a conectar mais os meus interesses ao produto da empresa. Isso faz muito sentido. Entendem que não existe uma regra objetiva para tudo aquilo que a gente vai direcionar para esse material, para esse documento que é tão importante? Então, tudo precisa ser pensado, precisa ser visto. E vocês precisam, cada vez mais, retomar o rascunho que eu orientei vocês a fazerem, justamente para não perder nenhuma dessas conexões. Não é um trabalho simples de ser feito. E é muito automático que a gente pegue a nossa informação base, né, que é o que eu faço no dia a dia, e vou colocar ali no currículo, eu entendi e vou enviar dessa forma. E assim vai. No currículo da Manu tem carvão e vaso de plantas e água na cabeça. Gente, Manu é minha cachorrinha. E ela tem um histórico de muita arte, né? Então, de fato, se eu for pegar essa informação, né, das atividades que ela já exerceu, das artes que ela já aprontou, eu consigo até profissionalizar isso. É bem interessante como que a gente pode pegar esse exemplo. Vou até anotar aqui. Volto com esse exemplo para vocês, tá? Então, referente às informações acadêmicas, vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu posso colocar, o que eu não posso?
Tem uma dica super importante. Eu atendi recentemente uma pessoa que fez a revisão curricular comigo e ele colocou assim, tanta informação acadêmica que quando eu li, eu fiquei confusa. Eu falei, peraí, eu não tô entendendo, né? E ele começou a me justificar exatamente o porquê de cada escolha, né, que ele foi fazendo para colocar aquelas informações no currículo. Então, vamos pensar o seguinte, se eu tô colocando que eu tenho ensino superior completo, necessariamente eu preciso colocar que eu tenho ensino médio completo? Que eu tenho ensino fundamental completo? Uma abate a outra, né? Então, a gente pode resumir o nosso currículo colocando a nossa formação. Seja ela técnica, seja ela em cursos específicos que você fez que garantem essa ponte. Se elas não garantem, coloca o teu ensino médio completo. Não tem problema nenhum em você fazer isso. Porém, é desnecessário hoje a gente duplicar essas informações. Só que tem um outro ponto. Então, se eu tenho pós-graduação, se eu tenho mestrado, eu não preciso colocar minha graduação? Aí já é diferente. Então, se você fez sua graduação e você vai conectar as informações de crescimento de expertise e de carreira através disso, é super válido que você coloque. Por quê? Porque através de uma formação, vou pegar meu exemplo novamente, tá? Através da psicologia, eu posso fazer várias coisas diferentes. No meu caso, eu fiz especialização em análise do comportamento, que é a área que eu escolhi para trabalhar dentro de empresas e também na área clínica e também com desenvolvimento de carreira. Eu fiz pós-graduação em gestão de pessoas. Eu me formei no curso de coaching e também fiz coaching de carreira. Eu pego essas 4 informações e eu posso conectar elas a outros cursos, menos o de análise do comportamento, que ele tem que sempre estar vinculado a um profissional psicólogo. Fora isso, se eu colocar que eu só tenho pós-graduação em gestão de pessoas, eu não estou considerando a minha formação base. E pode ser que para a oportunidade que eu estou concorrendo, seja super relevante. E se porventura você não considerar a tua graduação, pode ser que você vá até o final de um processo seletivo que precisa e tem como requisito básico você ser administrador de empresas e na hora de mostrar o seu documento da sua formação, ou seja, o seu diploma, você não tem. E isso pode ser um grande problema para você, tanto na seleção quanto nas etapas posteriores do processo. Então, essa recomendação, né, de vocês utilizarem a graduação de vocês adiante é muito válida. O que veio da graduação para trás não tem tanta necessidade de colocar. Não é proibido, tá? Mas não agrega muita coisa dentro do currículo. A não ser que tenha uma excelente história ali para contar e que você queira utilizar isso de gatilho, mas lembre-se que você pode aproveitar a entrevista para fazer isso, tá? Então não tem necessidade. Qual que é a chave da questão, gente? Qual que é o ponto mais importante em relação ao currículo? Deixa eu só dar uma olhada nesse comentário. Um currículo deve ser resumido e não esquecer dos dados mais importantes. Ele tem que ser prático. Perfeito. Não adianta encher linguiça dentro do currículo, gente. Até porque a próxima dica que eu vou dar para vocês, que é uma das mais importantes que eu vejo assim para a estruturação de currículo, é o quê? Você precisa colocar os resultados que você alcançou dentro da atividade profissional que você está exercendo. O que é colocar os resultados? É você pegar a descrição que você rascunhou lá atrás ou que você vive diariamente dentro da empresa e ter clareza da mensuração do que você tem como objetivo em fazer, daquilo que é esperado que você faça, mas mais que isso, daquilo que você realmente fez. Então, vamos pensar num exemplo aqui. Área de recrutamento e seleção, né? Que tem tudo a ver com o tema que a gente está falando. Qual que é o meu objetivo dentro da área de recrutamento e seleção? Como que eu posso colocar isso no meu currículo? Eu posso escrever que eu trabalhei no subsistema de RH, atuando com recrutamento e seleção? Posso. Devo fazer isso por uma outra razão. Recrutamento e seleção é uma palavra-chave que a gente vai utilizar como recrutador para encontrar os profissionais no mercado. Então, se eu preciso de alguém que tenha essa experiência, com certeza eu vou digitar lá no filtro do LinkedIn, vou colocar no filtro do vagas.com e talvez até no meu e-mail de recebimento de vagas, recrutamento e seleção. Só que só falar que eu fiz recrutamento e seleção faz sentido? Eu posso mostrar isso de forma diferente para quem está lendo? Eu posso dizer para o outro, através do meu currículo, que eu fiz isso muito bem? E que eu sei conectar isso com o objetivo do meu trabalho? Posso e devo fazer. É simples? Não é simples.
Mas eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que com certeza vai ajudar vocês a entenderem. Então, trabalho com recrutamento e seleção, o que eu faço? Eu encontro o profissional ideal para a empresa. Minha função é colocar as pessoas nos lugares adequados para elas dentro da área profissional. São exemplos super simples, que não são fáceis de montar. Até porque eu estou trazendo um pouco do meu entendimento sobre recrutamento e seleção, sobre a prática que eu tive em relação a isso. Pode ser que a vivência de vocês seja um pouco diferente, né? Então a gente precisa entender exatamente qual que é o teu objetivo, como que isso passa dentro da sua vida profissional, para se conectar realmente com a informação que você vai trazer no currículo. Muito confuso? Ou tá claro? Vão me mandando aí se tiver ok, um joinha, um sinal aí, por favor. E se tiverem dúvidas, me mandem aqui também, tá? Porque eu preciso que vocês entendam, pelo menos a base desses exemplos, para fazer sentido e para que vocês possam, de fato, escrever isso de forma assertiva no currículo de vocês, tá? Mais um exemplo básico. Atendimento ao público. Falei um pouquinho disso antes, né? Atendimento ao público, atendimento telefônico, recebimento de e-mails, resposta de e-mails. Essas são atividades que a gente pratica em qualquer função. Não tem jeito. A gente vai receber um cliente interno, a gente vai atender um cliente externo. Eu tenho demanda para passar, eu preciso ligar para alguém. Hoje, talvez não só por telefone, mas também em videochamadas. Preciso mandar uma mensagem. Isso é atendimento. Como que eu escrevo que eu faço atendimentos? Vou trazer o mesmo exemplo. Eu preciso escrever que eu faço atendimento ao público? Preciso. Mas eu preciso também explicar a função desse atendimento. Então, por exemplo, eu recebo a necessidade do cliente e busco melhores soluções para atendê-lo. Muda completamente o que você faz. Existe uma valorização maior, primeiro, da tua parte quanto ao teu trabalho, né? E, em segundo aspecto, quem tá lendo vai falar, poxa vida, isso é mostrar o que você executa dentro do trabalho. Fica claro para vocês? Como isso é diferente? Além disso, o que é recomendável que vocês considerem também dentro do currículo de vocês? Números. Que tipo de números? Números que se refiram aos resultados alcançados. Vou continuar no exemplo aqui do atendimento telefônico, atendimento ao público. Conquistei a melhoria de 15% na satisfação dos clientes. Isso muda muito como a gente percebe o nosso trabalho. Carol, mas eu nunca pensei nessa possibilidade, eu nunca medi isso. Passe a fazer isso. Passe a identificar. Mas eu não tenho feedback, ninguém me dá um retorno daquilo que eu faço, eu não consigo ter essa clareza. Comece a perguntar. Se você tem o interesse em colocar o teu currículo de forma robusta, e não necessariamente, gente, só para procurar um novo trabalho, para buscar alguma coisa diferente no mercado, porque fazer esse movimento aqui de espichar mesmo o trabalho que vocês fazem e transformar isso em resultados é algo super importante para que você passe a valorizar cada vez mais o seu trabalho. Então, às vezes você está desmotivado, às vezes você não está muito legal com a atividade que você está fazendo. Reflita sobre isso, né? Pense exatamente o que eu estou fazendo. Qual que é o meu objetivo aqui? Quais resultados eu estou conseguindo? Quais eu não estou conseguindo e o que eu preciso fazer para melhorar isso, tá? Um outro exemplo. Conseguir a redução de 40% de chamadas em espera no atendimento do PABX. Para a parte de recrutamento e seleção que eu estava comentando aqui com vocês. Então, vamos supor que eu tinha 40 vagas dentro do mês. Fechamento de 95% das vagas mensais na empresa. É muito grande o resultado. Precisa ser evidente. Mas e se o resultado não for tão grande? Não tem problema nenhum. Você vai colocar o resultado que você alcançou. Até porque isso vai ser um gatilho para que você possa contar as habilidades que você tem na entrevista. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. E para quem tem 2 estágios de ADM e já está 1 ano sem trabalhar? Eduardo, é super importante que a gente entenda exatamente quais são as atividades que você exerceu, como valorizar essas informações dentro do seu currículo, transformando ela em resultados. É super possível você ter um currículo robusto com 2 estágios de administração. Isso facilita pra caramba a tua entrada no mercado. Eu fiz um processo recentemente de ajuste de currículo que, assim, gente, foi muito legal. A pessoa que participou
Hoje, inclusive, ela me mandou um recado, assim, eu fiquei super feliz que ela conseguiu a recolocação dela. E a mudança curricular foi, assim, extremamente importante para que ela começasse a ser vista dentro do mercado. Então, quando os currículos começaram, a nova versão dos currículos começaram a ser enviadas para as empresas, eu comecei a receber inputs dessa pessoa me dizendo o seguinte: Carol, tem uma entrevista, tal empresa me chamou, olha, tá dando resultado, nessa vaga não deu certo. Quando a vaga não deu certo, a primeira pergunta que eu fiz para ele foi o seguinte: era uma vaga interessante para você? Ah, não era tanto. Ótimo. Por quê? Porque o currículo dele estava muito claro e a empresa gostou daquilo que ela viu. Como eles tinham um plano de carreira, ele se interessou, a empresa se interessou por ele, ele foi, mas não fazia sentido naquele momento. Então, não fazia sentido e ele não ficou tão sentido por não ter dado certo. Na semana seguinte, apareceu uma oportunidade super aderente ao perfil dele. Então, currículo adequado, vaga adequada, deu match, né? Quando isso aconteceu, ele passou pelo processo de entrevista, rapidamente ele foi escolhido pela empresa e tá super feliz com esse resultado. Então, gente, tem muita diferença. Eduardo, depois se você precisar de uma ajuda para fazer essa identificação, você pode me mandar um recadinho que eu te oriento de forma mais específica, tá? Porque, de fato, eu preciso entender exatamente o que você fez nos dois estágios, né? Pra dar essa alavancada aí pra você. Isso é muito, muito, muito relevante, tá? E vai com certeza te ajudar nessa visibilidade inicialmente, que é o primeiro passo, né? Posteriormente, a gente espera os processos de entrevista. E aí, tem um ponto super, super válido, né? Que eu deixei a deixa aqui pra vocês e vou completar com a dica. Quando eu preciso colocar a informação do atendimento ao público, quando eu preciso colocar que eu trabalhei com recrutamento e seleção, por que eu preciso fazer isso? Eu preciso ter os gatilhos para que os recrutadores me procurem através dessas palavras-chave. Então, assim, atualizem os currículos de vocês dentro do LinkedIn, vagas.com, currículo físico, deixe ele pronto para que as oportunidades não passem por baixo do braço de vocês quando elas forem interessantes. Isso muda tudo, muda tudo, muda tudo, muda tudo. E até mesmo dentro da empresa que vocês trabalham, mantenham dentro de um banco de dados a atualização das informações, os cursos que vocês fazem. Então, não se desconectem dos objetivos que vocês têm em relação a isso, tá? É muito importante. Teve um desafio da Manu, né? Acabei de ler aqui, Manu Invade. A Manu teve um trabalho na vida que foi cavar os vasos da minha casa. Ela destruiu todos. Como que eu colocaria isso como uma oportunidade de pensar em atividades profissionais? Ela comia plantas, estragava tudo. Então a gente pode pensar em qualquer atividade, gente. Parece bobeira, né? Mas vamos tentar fazer isso aqui como algo prático aqui para vocês entenderem. Vou pegar um papelzinho para me organizar nesse exemplo. Vamos lá. Então, ela fazia o quê? Ela cavava os vasos. Trazer um pouquinho de humor, né? Para ela cavar os vasos, ela precisava de algumas habilidades. Uma delas, ela precisava da altura específica para chegar no vaso. Ela precisava que a pata dela chegasse lá na terrinha para poder pôr tudo para fora. E ela precisava de força. Porque se ela não tivesse essas 3 habilidades, ela não ia conseguir. A Manu era decoradora, tá ótimo. Então, o que a gente vai conectar dessas informações para trazer um exemplo? Com a estrutura ideal, com a potência necessária e com o objetivo a ser alcançado, que era o que ela tinha, ela conseguiu o resultado esperado. Como que eu transformo isso numa frase? Realização de buracos dentro do vaso. Gente, parece brincadeira? Não é brincadeira. Por quê? Eu coloco uma vírgula ali através das habilidades adquiridas no ambiente de trabalho, através das informações que eu adquiri em curso X, através da prática executada em determinado ambiente. Então, para qualquer coisa dá para fazer isso, tá? Parece que é algo muito bobo, parece que é algo muito simples, mas não é. Tá? E assim, dá para fazer com qualquer situação de fato. Depois, se vocês quiserem mandar algumas aqui para mim, eu ajudo vocês. Uma pergunta aqui novamente do Eduardo. É melhor mandar um currículo para deixar no banco de currículos e distribuir ou procurar a vaga? Eduardo, quanto mais assertivo você for na busca da vaga, maiores são as suas chances de você ser chamado para uma entrevista, tá?
nada impede que você mande o seu currículo para quantas vagas você quiser, aumentando as suas chances paralelas disso acontecer. Só se lembre sempre de que quanto mais próximo, mais assertivo é o resultado. Então, qual que é a minha dica nesse sentido? Não economiza. Manda. Só que não espere que esses retornos aconteçam de vagas que não estão realmente conectadas com as informações que você está colocando, tá? Pode ser que para hoje eu tenha lá divulgado uma vaga X que não faça sentido para o seu currículo, mas que daqui a alguns meses eu vou abrir uma vaga e vou precisar recorrer ao meu banco de talentos, vagas através de palavras-chave, e pode ser que esteja isso disponível no seu currículo. Então, pegou a dica? Cuidado com as expectativas em relação a isso, tá? Esse é o principal ponto. Gente, se vocês tiverem mais alguma pergunta, aproveitem para colocar aqui, que hoje a live é uma live mais curta, de 30 minutos, inclusive já está dando 30 minutos. E eu queria trazer uma informação bacana para vocês, um lançamento que eu tô fazendo, que é um material que eu já vou mostrar aqui para vocês, que vai ser atrelado, tá, aos novos contratos de processos de desenvolvimento que forem fechados agora em julho. Quem fechar o seu trabalho, o seu processo, o seu desenvolvimento, vai ganhar uma caneca que eu produzi exatamente para isso. Ela tem uma frase que é o meu objetivo de trabalho aqui com vocês, que é transformar comportamentos em resultados de sucesso. Então, a partir do momento que você passa por um processo de desenvolvimento, você automaticamente passa a ser o produtor desses resultados dentro da sua vida. Então, essa mensagem ela é muito importante, né? Então, fica a dica para vocês. Se vocês quiserem, né, adquirir a caneca, vai estar sempre atrelado a um trabalho, né? Assim, não se esqueçam disso, porque os resultados eles vão vir junto com essa informação, né? Então, desejo para vocês, assim, de verdade, uma excelente revisão curricular, e se vocês precisarem de qualquer tipo de suporte, pode entrar em contato comigo, que eu tô aqui à disposição. E se tiver mais alguma pergunta, aproveita que a Erika tá falando, já tá acabando a live. São lives mais curtinhas de quarta-feira, mas aproveita que se tiver pergunta, eu fico mais uns minutinhos aqui para responder. Senão já me desconecto aqui também com vocês. Ver se tem alguma coisa aqui no histórico. O pessoal tá pedindo pra Manu vir aqui, né? Manu foi buscar papá, de fato, ela acabou de sair. Nossas quartas estão agora instrutivas. Ai, obrigada. Espero estar ajudando. E depois, se vocês quiserem passar essa live adiante para as pessoas poderem saber, eu vou deixar disponível lá no meu IGVT também, lá no meu feed, tá? O Eduardo com mais uma pergunta aqui. Vou considerar a última de hoje, tá, gente? Como faz o objetivo? Bom, o objetivo é uma das partes mais complexas, na minha opinião, em relação ao currículo. Por quê? Porque o objetivo, ele vem na base, né? Ele vem de acordo com aquilo que você busca de fato para sua carreira. Eu comentei um exemplo agora há pouco, né, falando sobre possibilidades dentro daquilo que a gente tem como buscas de oportunidades. Então, marketing, recursos humanos, atendimento foram exemplos que eu utilizei, e área de vendas, né? Se você não tem clareza daquilo que você espera exatamente, vamos supor, dentro dessas áreas, e você tem essa experiência e quer aproveitar, porque o que você precisa agora é arrumar um trabalho, arrumar um emprego, eu recomendo que você, né, através daquele rascunho que você fez das suas atividades, que você selecione aquilo que é conectado ou não, né, dentro das vagas, separa tudo isso por objetivo, tá? Então, você vai ter 2, 3 versões de currículo nesse caso. E, geralmente, o objetivo ele é feito com uma palavrinha, 2 palavrinhas no máximo, tá? Nunca coloquem num objetivo essas 4 áreas, por exemplo, vendas, atendimento, marketing e recursos humanos. Não funciona, não é assertivo, tá? Tem uma pergunta que fale um pouquinho, por favor, a diferença entre habilidade e competência. Eu vou deixar esse tema para a próxima live, tudo bem? Porque é um tema bastante complexo e vai demandar bastante tempo para a gente poder tratar um pouco mais detalhadamente dessas diferenças, tá? Não acho que faz sentido trazer só a questão conceitual. Eu posso pegar, não na próxima semana, mas na próxima para falar sobre isso, tá? Vou anotar aqui habilidades e competências. A tua dúvida é em relação a como coloca isso no currículo ou em formas conceituais? Vou guardar a tua resposta aqui para eu poder me orientar, tá?
conceitual, tá? Então, realmente faz mais sentido eu buscar isso dentro de uma próxima live para trazer bastante exemplo para vocês também e tirar realmente essa dúvida, tá? Porque aí eu vou pegar o conceito e trazer algumas informações práticas. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fico realmente muito feliz em poder compartilhar esse conhecimento. Espero que faça sentido, né? E compartilhem comigo depois os resultados que vocês forem conseguindo. Boa noite!